Olá pessoal, tudo bom? Vamos fazer aqui um exercício proposto na lista de exercícios que eu vou deixar aqui para vocês. E esse mesmo exercício pode ser encontrado no livro do Resnick, né? Eu vou deixar depois especificado, né? Então, esse exercício é bem interessante, que nós vamos aqui discutir os conceitos direto das aplicações, tanto da dilatação temporal como na contração espacial em referenciais inerciais. Então vamos ver aqui. Primeiramente, vamos com o enunciado desse nosso exercício, né? Nós temos que uma partícula instável de alta energia é criada em um detector com uma velocidade de 0,992 da velocidade da luz. Antes de decair, deixa um rastro com 1,05 milímetros de comprimento. Então, esse aqui é o rastro deixado dessa partícula em um referencial de laboratório, né? Então, para um referencial na partícula, qual é o tamanho desse rastro? Ou seja, a primeira pergunta quer saber qual é o tamanho desse rastro deixado por essa partícula no referencial da própria partícula. Para um referencial no detector, quanto tempo passa? Ou seja, qual é o tempo que essa partícula percorre o rastro deixado de acordo com o referencial do detector? E a letra C, qual é o tempo de vida próprio da partícula, ou seja, quanto tempo a partícula levaria para decair se estivesse em repouso em relação ao detector, né? Então, antes de nós resolvermos essas questões, é interessante a gente deixar claro algumas considerações para que a gente não confunda. Então, as equações para resolver esse exercício, elas são bem simples. Elas não são equações difíceis de serem resolvidas. Mas precisamos de atenção para a gente resolver essas equações, esses problemas. Então, no primeiro ponto, a gente fazer a seguinte consideração. Eu vou chamar de S como sendo o referencial do meu detector, ou referencial de laboratório, e S', todas aquelas grandezas calculadas no referencial da partícula, ou seja, o referencial no qual a partícula se encontra em repouso. Então, distinguindo isso, a gente tem que no referencial do laboratório, dado já no enunciado duas grandezas. Primeiro vai ser a velocidade dessa partícula, que é de 0,992 vezes a velocidade da luz, ou seja, essa é a velocidade com que a partícula se desloca em relação ao meu detector, e 1,05 milímetros é o comprimento do rastro deixado por esta partícula no referencial do detector. Então, com essas informações, nós já temos condições de calcularmos a letra A, que é justamente saber, no referencial da partícula, qual o tamanho do rastro deixado por ela no referencial da própria partícula. Então, neste caso, o comprimento do rastro da partícula no referencial S' vai ser dada pela expressão da contração do espaço, onde L' vai ser a grandeza calculada no referencial da partícula em repouso e 1 sobre o fator de Lorentz multiplicado pelo comprimento calculado no referencial de laboratório. Veja que esse comprimento aqui calculado, ele está em repouso em relação ao referencial do laboratório. Então, aqui se comporta como sendo um comprimento próprio no referencial de laboratório, tá certo? Então, com essas informações, a gente pode calcular aqui o fator de Lorentz para que a gente insira na nossa equação. Então, calculando aqui o fator de Lorentz, o que nós temos? Que o nosso gama é 1 sobre a raiz de 1 menos v ao quadrado c ao quadrado. Eu sei que a minha velocidade da partícula é de 0,992 vezes a velocidade da luz. Esses termos quadráticos eles vão ser eliminados. Então, a gente pode fazer aqui uma conta simples e encontrar o fator de Lorentz para o caso em estudo. Com isso, basta substituir na minha expressão de L', onde eu tenho aqui o comprimento do rastro do laboratório, calculado no laboratório, dividido aqui
pelo meu fator de Lorentz. Então, com isso, eu vou ter que o rastro deixado por esta partícula no referencial da partícula é de 0,132 milímetros, que aí fica coerente com o que nós já esperávamos, né? Que no referencial da partícula nós vemos os efeitos aí da dilatação temporal e da contração espacial. Então aqui eu tenho que o comprimento do rastro da partícula no referencial S', que é o referencial no qual a partícula se encontra em repouso, é de 0,132 milímetros. Pois bem, agora vamos encontrar o tempo de decaimento da partícula no referencial de laboratório. Para calcularmos esse tempo de decaimento ou tempo de vida em relação ao referencial do laboratório, a gente pode usar a cinemática básica de Newton, onde a velocidade é dada pelo espaço dividido pelo tempo. Aí eu tenho que o tempo nada mais é do que espaço dividido pela velocidade. Eu tenho aqui o rastro deixado pela partícula, que é de 1,05 milímetros, dividido pela velocidade dessa partícula, que é de 0,992 da velocidade da luz. Fazendo essa continha, a gente encontra facilmente que o tempo de vida dessa partícula em relação ao nosso laboratório, ou o referencial de laboratório, o que é o referencial do detector, é de 3,52 vezes 10 a menos 12 segundos, tá certo? Agora, a letra C pede para justamente calcular o tempo de vida próprio da partícula, ou seja, é o tempo de decaimento da partícula no seu referencial no qual se encontra em repouso. Neste caso, a gente vai calcular para o referencial S', ou seja, nós vamos encontrar aqui o tempo de vida próprio da partícula. Então, basta nós utilizarmos a expressão que delta T' vai ser 1 sobre gama delta T, tá certo? Então, neste caso, eu tenho que delta T vai ser dado por 3,52 vezes 10 a menos 12, e, consequentemente, eu vou ter aqui meu gama já calculado de 7,92, tá certo? Então, isso aqui vai dar 0,444 vezes 10 a menos 12, que a gente pode aqui ajeitar e calcular que ΔT' é igual a 4,44 vezes 10 a menos 13 segundos. Então, isso aqui é o tempo de vida no referencial da minha partícula, tá certo, pessoal?